Oi pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade e trabalhos em equipes virtuais, tá? Deixando aquele recadinho inicial para que você possa curtir e compartilhar aí com o pessoal. Se inscreva no canal para você receber as novidades. Vamos lá, tudo começa com você, né? Então, mais uma vez, o que eu sempre digo em todos os meus vídeos, nada vai acontecer sem você começar. Hoje sua vida está um caos e ela pode melhorar, mas depende de você tomar uma ação. Começar falando um pouquinho sobre o efeito Toshini, né, que diz que os americanos têm lá um estudo mostrando que 70% deles estão desmotivados no trabalho. E, obviamente, colaboradores infelizes produzem 40% menos. É um dado que tem aí de uma estatística do grupo da Cato. E isso mostra que os Estados Unidos têm um alto prejuízo com esses colaboradores infelizes. Pessoas infelizes produzem menos, são mais cobrados e, obviamente, continuam sendo infelizes. E isso vira um ciclo vicioso. Então, o que fazer para a gente poder aumentar um pouco a produtividade dos nossos colaboradores, principalmente agora em equipes virtuais, onde já é uma realidade pelo mundo afora, né? Bom, primeiro a sua equipe precisa do quê? De controle ou de direção, né? Obviamente a resposta para isso é de direção. Sua equipe não precisa de controle, principalmente porque você não estará mais presencialmente com eles fazendo controles efetivos de horário, de momentos que está trabalhando, momentos de pausa. Então sua equipe ela precisa de direção, precisa saber para onde ir, o que deve fazer, quando deve fazer, em que momento, quais as prioridades. Tá? E você, como um bom líder, deve ser um facilitador, né? E não apenas um chefe, aquele que fica cobrando, cobrando, cobrando. Mas como fazer para organizar o trabalho, né? Então, se você ou alguém da sua equipe é daquelas que passa o tempo pensando em muitas coisas para ser feito ao mesmo tempo e quando percebe, né, dá conta de si, já chegou o final do dia e aquelas coisas ali ainda estão por serem feitas. Se você se enquadra nisso, né, ou se você dirige uma equipe que tem pessoas que se enquadram nesse aspecto, bom, a solução é um método que eu adaptei aqui para vocês, tá? Existem milhares de métodos, esse método foi baseado no GTD. Quem quiser pode pesquisar um pouquinho pela internet para entender um pouco mais do método, tá? Existem muitos outros autores que falam sobre métodos mais complexos ou coisas assim, mas aqui a ideia é facilitar para vocês. Então, eu trouxe uma adaptação que talvez você goste desse método, né? E ele é bem simples, basta você capturar, ou seja, listar as demandas que vêm de muitas fontes de trabalho, priorizar essas demandas com as quais você tem, tanto para você quanto para a sua equipe, e executar. Então você termina as suas atividades ou as da sua equipe e vai averiguando o progresso de cada um, tá? E como se faz isso, né? Bom, muito simples. Primeiro, eu recomendo que diariamente vocês tenham uma reunião de 15 a 20 minutos, onde vão ser revistas as prioridades do dia, vistos os problemas, e você, como líder e facilitador da sua equipe, possa desbloquear o caminho da equipe. Tá? E aí, cada membro, cada pessoa que trabalha na equipe vai poder seguir esse pequeno fluxograma, né? Porque é uma sugestão, mas é uma coisa simples. Então, você tem uma ideia, recebeu um telefonema, um relatório, um e-mail ou algo que assim o valha. A primeira coisa que você deve fazer é anotar assim que possível. Tá? Então, faça uma lista, coloque um tópico abaixo do outro imediatamente ao receber essa atividade. E aí você vai pensar, o que é isso? É uma demanda? Né? E se não for, e for algo que é a mera informação para você, ou que você precisa guardar para uma referência futura, simplesmente ou apague ou guarde em um software que possa fazer a organização dessas informações para você. Tá? Existem alguns, da Microsoft tem um que se chama OneNote, que você pode anotar as coisas ali e depois fazer pesquisas pelas anotações que você fez. Tá? Existe também o Evernote e muitos outros, o Google Notes e assim, e muitos outros que você pode utilizar. Tá? Agora, se ela é uma demanda que exige uma ação, e essa ação ela é rápida, ou seja, dura até 2 minutos, ou seja, responder um e-mail anexando alguma coisa, uma resposta simples direcionando alguém, faça logo, não deixa para depois, não coloca na lista, não prioriza nem nada, faça logo. Agora, se essa coisa depende de alguém, de uma outra pessoa, simplesmente delegue e anote para que você possa fazer um follow-up. Coloque na sua lista de atividades o follow-up, ou seja, acompanhar o andar daquilo. Tá? Se ela tem um momento específico e determinado para você fazer,
Pode ser uma reunião, pode ser uma conversa com alguém, agende, coloque lá no seu calendário um momento específico para aquilo. Agora, se é uma tarefa que tem que ser feita assim que possível, bom, aí você vai organizar uma lista diante de todas as prioridades que você tem, tá? E essa lista pode ser priorizada seguindo alguns critérios, tá? Esses critérios podem ser urgência, prazo de entrega, momento de fazer, enfim, podem existir diversos critérios para que você utilize e faça a priorização da sua lista, tá? E a partir daí você vai criar um fluxo de atividades, né? Essa adaptação veio do quadro Kanban. Também existem muitas referências na internet sobre quadros Kanban. Você pode pegar e ver, mas basicamente é ter uma lista do que fazer, né? A gente chama isso aqui de backlog, uma lista de coisas. E a partir daí, quando você pega uma dessas coisas para fazer, você coloca ela em fazendo, né? E aí você vai seguir um workflow de trabalho. Cada companhia possui um workflow específico, cada tipo de disciplina, né? Em desenvolvimento de software, talvez você pudesse ter aqui outras colunas, como em teste, como em equipe de qualidade, depois aprovação, ou simplesmente seguir um fluxo de trabalho qualquer, tá? Mas o mais simples é você dizer que está fazendo e que está em aprovação. E depois que terminar, for aprovado por quem de direito, já está feito. Aí você vai movimentando os cartões aí, os post-its no caso desse exemplo, de um quadro para outro, tá? Óbvio que isso tem um software para ajudar, eu conheço um e vou mostrar aqui no vídeo um. Não estou fazendo propaganda desse software, mas eu utilizo no dia a dia na gestão da equipe que eu faço parte. Ele é muito efetivo, mas você pode usar vários outros, tá? Então vamos lá, como é que a gente virtualiza esse trabalho? Vamos partir agora para olhar o software e botar a mão na massa. Bom, pessoal, agora nós vamos explorar aqui um pouquinho o Trello, tá? Que é o software que eu disse para vocês que eu uso para fazer a gestão da equipe. Tá? Como vocês viram lá, fiz uma adaptação aqui para um melhor funcionamento um pouquinho do Trello, ok? A primeira coisa é você fazer a montagem da equipe. Então você vai aqui na página inicial, ok? E vai criar um novo time. Aí vai adicionar as pessoas nesse time, tá? Eu já deixei aqui um timezinho pronto, tá? Para facilitar, que é o vídeo desse vídeo aqui de produtividade com os membros que fazem parte desse time, ok? Bom, voltando lá ao quadro, né, o Trello trabalha por quadros, então você vai ter um quadro aqui que eu vou usar o modelo de gestão de atividade, okay? Voltando ao quadro, ele está organizado da maneira similar àquele Kanban que eu mostrei no PowerPoint, e eu vou explicar cada tipo de lista que está aqui. A primeira é o backlog, são as atividades que você precisa fazer ao longo de um período e que simplesmente não estão ainda devidamente priorizadas e agendadas para serem feitas no seu período de planejamento, que pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal. Tá? Então o que você precisa fazer aqui é adicionar um cartão e colocar o nome da atividade que você vai fazer. Então você colocou aqui uma atividade, adicionou. Cada componente da equipe ele pode adicionar sua própria atividade, ok? Ou você, como líder da equipe, pode jogar aqui os membros e atribuir uma atividade para alguém, tá ok? Então aqui você atribuiu, eu atribuí essa pessoa a essa atividade 1, ou eu posso fazer uma outra atividade aqui, e eu mesmo ser o proprietário dessa atividade. Eu posso ingressar aqui na atividade, ou utilizando o próprio membros, tá? Bom, então essas atividades vão ser listadas aqui. Uma coisa legal que você pode fazer é fazer filtros, ou seja, você pode pesquisar os cartões por membros, e aqui eu posso fazer o filtro e ver apenas os meus cartões ou apenas os cartões das pessoas da minha equipe, tá? Então isso é uma forma de você fazer um filtro para saber quais são as atividades de cada um. Ok, posso retirar o filtro usando esse xizinho aqui. Ok, estão as atividades. E aí, em algum momento do período, você vai mover
né? Digamos que você faz a sua reunião diária, você vai mover a atividade que está aqui em coisas a fazer em fila e colocar para a ser feito. Então essa atividade está planejada para ser feita no próximo ciclo de planejamento. Vamos adotar aqui um ciclo de planejamento diário, ok? Para facilitar a nossa didática. Então aqui, essa atividade era para ser feita hoje. Quando eu começar a fazer essa atividade aqui, eu jogo essa atividade para fazendo. E assim eu tenho uma lista de tudo que está sendo feita e o que está para ser feito naquele dia. Então, poderia mover essa atividade aqui do componente da minha equipe para ser feito. A minha está em fazendo. Em algum instante do tempo, eu posso ter um bloqueio nessa atividade por dependência externa de envio de uma informação, por falta de uma pessoa para falar, preciso falar com alguém e essa pessoa não está disponível para falar comigo, ela pode ir para o grupo de atividades em bloqueio. Tá? Daí a importância de fazer a reunião diária de 15 minutos para se falar das atividades que estão para ser feitas naquele dia, o que está se fazendo e aquilo que está em bloqueio. Uma vez que essa atividade esteja pronta, ela passa para pronta, ok? E ao final de um período, de uma vez por semana ou algo assim, você pode arquivar as atividades que estão nessa lista, clicando na atividade e jogando aqui o arquivar. Tá? Bom, vou falar um pouco mais sobre os detalhes desses cartões aqui, ok? Então vou colocar uma atividade em fila, uma terceira atividade. Essa atividade 03 aqui, vou colocar para mim mesmo. Então vou ingressar na atividade. Ok, então vamos falar um pouquinho desse cartão. Tá? Como ele é um cartão de atividades, cada cartão representa uma atividade, mas uma atividade pode ter alguns passos para serem feitos. Então você pode se lançar a mão aqui de um checklist, tá? E você pode botar aqui o nome para esse checklist, ok? E dar uma sequência de passos que podem ser realizados para a conclusão dessa atividade. Tá? Digamos que você tem aqui 3 passos para cada atividade, ok? Bom, o que você também pode fazer aqui é dizer datas de entrega, tá? Colocando aqui uma previsão de data. Então, digamos que essa atividade vai ficar pronta no dia 14 de abril. E aqui você pode dizer que horas você pretende terminar essa atividade. Ok. Então aqui está lançado como uma data de entrega para o dia 14 de abril às 15 horas, ok? Está no backlog, tá? Tem uma data para você entregar essa atividade aqui. Outra coisa que você pode fazer, além de anexar arquivos e tal, é priorizar a atividade com etiquetas. Você pode configurar isso aqui, essas etiquetas. Em geral as pessoas utilizam verde, amarelo e vermelho, mas você pode aqui fazer uma gestão e simplesmente excluir uma etiqueta com o qual você não vai usar, ou até colocar um nome para essa etiqueta aqui. Tá? Então digamos que você não queira esta etiqueta aqui, você exclui. Digamos que você não queira essa etiqueta aqui, então você exclui. E não queira essa. Pronto. Deixei aqui o verde, amarelo e vermelho e essa atividade tem uma priorização de entrega amarela. Okay? Você pode botar os nomes aqui caso deseje. Pronto. Você pode também criar cópias dessa atividade aqui. Digamos que você tem uma atividade muito similar, você pode criar cópias ou arquivar e compartilhar com membro da sua equipe. Essa parte aqui de baixo você pode fazer anotações e citações para outras pessoas utilizando o arroba. Então você pode botar aqui uma pessoa do seu time e fazer uma citação para ela, né? Veja esta atividade. Seja um comentário, alguma coisa que é sentido. E você pode ir fazendo registros do andamento ou pequenos comentários a respeito do desenrolar dessa atividade. Bom, existem outras opções aqui, como excluir essa atividade caso você precise, que está aqui, ou compartilhar esse cartão com alguém da sua equipe para que essa pessoa possa fazer um acompanhamento. Tá? Outros membros podem ser colocados aqui, como nós já vimos. Okay? Então poderia colocar aqui a outra pessoa da minha equipe como fazendo parte dessa equipe, desse quadro aqui.
ok? E com isso a gente tem umas opções mais básicas de gestão dessas atividades. Então, como falamos no vídeo, a gente pode ir levando as atividades ao longo dos fluxos, ok? E colocando elas aqui nos seus devidos cartões. Por fim, mais um aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês que é bem interessante, obviamente é o uso aqui de o que a gente chama de Power Up, tá? Que são complementos desenvolvidos pelo próprio Trello ou por terceiros. Quadros livres, ou seja, aqueles que você não paga para utilizar, né? Você pode adicionar até 3 desses itens. Existe um que eu gosto bastante aqui, que é o quadro de calendário. Tá? Então você clica ali, coloca aqui ó, calendário e adiciona esse Power Up ao seu quadro, ok? Quando você fez esse adicionar, ele automaticamente apareceu aqui. E o que faz esse Power Up de calendário? Ele é bem simples, aparece uma nova opção aqui de calendário e ao se utilizar dele, você vê as tarefas num calendário, caso você tenha colocado datas de entrega para ele. E assim você pode acompanhar ao longo da semana as atividades que estão planejadas para ser feitas e o estado de cada uma, né? A priorização ou outras coisas, tá? Existem mais alguns outros power-ups que você pode utilizar. Existem power-ups de campos personalizados, com os quais você pode criar outros campos aqui próximo da descrição para utilizar informações específicas, como tempo de planejamento necessário, ou alguma outra informação que você precise, uma outra data, enfim. Qualquer outro tipo de campo que você pode, uma classificação diferente para essa atividade, ou algo assim. Mas o básico é isso. Ou seja, diariamente você fará a reunião com as pessoas da sua equipe, planejarão as atividades a serem feitas, cada membro move as suas atividades para o fazendo, dá os seus detalhes e depois, quando estiver pronta, move para pronto, ok? Colocando aqui uma efetiva data de entrega para que você possa ter o acompanhamento de quando realmente foi que terminou e marcando aqui o chequezinho de que está entregue, tá? Pronto. Esse é o básico, tá? Então, com isso, você vai seguir aquele fluxograma, coletar todas as atividades que você recebe, tá? Aqui na coisas a fazer, que estão em fila, e vai movimentando as atividades ao longo do período aqui, ao longo dos tempos. Então, diariamente faça as reuniões, acompanhe, dê direção à sua equipe, e certamente vocês terão uma gestão muito mais produtiva da equipe, tendo uma visibilidade sobre cada membro, sobre o que cada um está fazendo, aquilo que está em impedimento e que você como líder precisa ajudar. Tá bom, pessoal? É isso. Se você gostou aí do vídeo, curte, compartilha, manda para os seus amigos, para as equipes que você tem aí e bom proveito, galera!